Alô, meu povo! Alô, destravados e destravadas. Segunda-feira chegou. Segunda-feira chegou o nosso encontro semanal. Segunda-feira chegou. Enquanto isso, a gente vai aqui alinhando o nosso trato semanal de nos encontrarmos aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Cadu já está entrando ali em cena, meu amigo Cadu. Muito bom. Hoje teremos a participação especial de Cadu Damian, lá de Guaratinguetá. Diga aí. Olha o nome da cidade. Guaratinguetá já mandou aqui uma solicitação. Vamos colocar o Cadu na linha. Bem-vindo quem está chegando, bem-vindo, bem-vindo. Pessoal da Isobloco aí, ó, muito bom. Grande parceiro, Isobloco aí que está patrocinando aí o nosso estúdio do TheCast. E aí, Cadu? Tudo bem, Jaelson? Tudo jóia? Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, só tô querendo sintonizar aqui o meu fone de ouvido. Você tá me ouvindo bem? Sim, o áudio tá ótimo, a imagem também. O áudio tá bom? Tá ótimo. Então beleza. Eu tava tentando usar esse fone aqui, mas ele parece que descarregou. Sério? Aí, tá dando para ouvir bem? Sim, sim. Boa. E Pode aí, ficar como é que tranquilo. você está? Opa, tudo tranquilo, tudo Como é que você certo. está? Tá Boa. tudo bem. Aqui a nossa região tá um pouquinho, digamos, movimentada por conta do dia 12, né? Ah, Dia 12 tá. dia 12 de outubro, Aparecida do Norte aqui, a cidade Boa. vizinha, fica Que lotada. massa, velho. Você mora próximo à Aparecida do Norte, né? Isso, em Guaratinguetá. Tá bom, cara. Entrou um amigo meu, Magno Luiz, de Praia Grande. Meu amigo Magno, um abraço. Tá me ouvindo bem, Magno? Tá me ouvindo bem? Agora parece que abafou um pouquinho, mas E agora? Melhorou agora? melhorou, melhorou. Pronto. Boa. Ficou melhor do que antes? Ficou melhor Eu agora? acho que antes, Era melhor. não sei, não, acho que tá bom assim. Pronto, então vamos segurar. Boa, boa. Então vamos lá, Tá? estamos recebendo aqui. Magno está dizendo aqui tudo certo, muito bom. Tem Tatiana também falando aí dos rumeiros que já estão na Dutra, né? Muito É, bem, Tatiana Leite. É isso aí. Quer dizer que você mora, Guaratinguetá é perto da Aparecida, né? isso, aqui no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba é mais ou menos quantos quilômetros, o Cadu? Hum, Daqui até Aparecida? Sim. Ah, não, é muito perto, assim. A gente tem uma avenida, que é a Avenida Padroeira do Brasil, é coisa de 10 minutos. Eu, assim, acho Ah, que tá. deve dar Que coisa massa. de 7 quilômetros, 8 quilômetros aqui por dentro mesmo. Que massa, cara. Que massa. Muito Aqui bom. tem até uma curiosidade, né, para quem gosta da história de Nossa Senhora Aparecida, para quem já ouviu falar um pouquinho da história aqui do Vale do Paraíba, essa região que é tão conhecida aqui em São Paulo, né? Antes a vila de Guaratinguetá, ela acabava abrangendo tudo, Aparecida e Guaratinguetá. Então, por isso Sim. que as duas cidades são tão próximas, porque antes era uma coisa só. E na época que acharam a imagem no Rio Paraíba, ainda era a vila de Guaratinguetá. Sim. Entendi. Olha só. Interessante, né, velho? E tu é natural daí? Isso, eu moro aqui em Guaratinguetá agora, mas eu cheguei a morar um tempo em São Paulo também. Morei em Bauru, que é uma outra cidade, só que é do centro-oeste paulista, né? Certo. Bauru eu morei por 4 anos para fazer a minha faculdade. Eu sou formado Hum. em comunicação, né? Certo, E boa. me formei por lá.
na Unesp de Bauru. Boa, boa. Então, Cadu, primeiro, boas-vindas a você. Satisfação em tê-lo Obrigado. aqui. Mais uma segunda-feira nossa aqui. Temos um compromisso com a nossa audiência. Sempre às segunda-feiras estamos aqui trocando uma ideia, batendo um papo. E para nós é uma satisfação. Conheci Cadu em um curso que fomos fazer em São Paulo e conquistamos ali vários amigos. E entre eles está o Cadu, que a gente se conheceu, não é isso, Cadu? Exato. Foi um momento bem bacana, viu? Foi, A foi. gente deu para trocar Frutífero. muita ideia. Isso. Frutífero, frutífero. Com certeza, a gente Né? conheceu, assim, eu conheci muita gente boa, porque vocês já se conheciam, né? A maioria do pessoal ali É, de a turma de Maceió, Maceió, né? A turma de Maceió, pessoal assim. animado, Animado muito todo. animado. Pois bom, pois bem, Maceió lhe espera, viu? Maceió lhe espera aqui com as nossas belas praias, que esse Brasilzão, sempre que chega aqui, fica feliz. Isso é muito bom. É Mas, verdade. Não, mas Cadu, a gente. pode deixar que eu vou para aí. Boa, certeza. Mas, Cadu, a gente tem um compromisso aqui, vou deixar essa live no ar depois, e a gente sempre fala aqui sobre transição de carreira, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências das profissões, e aí vamos contar Exato. com o seu apoio. É um compromisso nosso, uma pegada nossa muito prazerosa, que é de dividir com as pessoas as experiências que tivemos com transição de carreira, o que vivenciamos nessa estrada da vida, muita coisa boa, muito aprendizado, e agora estamos aí divididos com a nossa audiência e sempre convidando um amigo, uma pessoa que também viveu algumas situações. E você é um cara que está nessa praia aí, você é professor, não é isso? Professor e Exato. palestrante, então com certeza lida com gente, né? A nossa principal matéria-prima, Com não é certeza. isso? Todo dia. Mas eu quero dar o espaço a você para dar suas boas-vindas também, antes que a gente mergulhe aqui na temática, por favor. Ah, claro, na verdade, eu queria aproveitar e lhe agradecer pelo convite, agradecer aí também o pessoal que lhe acompanha, tanto no podcast, né, no Destrava Podcast, como aqui nas lives, e realmente falar sobre esse assunto, né, a questão das tendências das profissões, é algo super interessante. Como você já me apresentou, eu sou professor, há 17 anos eu atuo como professor de ensino superior, ensino médio técnico. Desde 2010, eu trabalho com o Centro Paula Souza, aqui em São Paulo. É uma autarquia do governo do estado de São Paulo, o Centro Paula Souza. Ele oferece ensino público, gratuito, de qualidade. E a ideia é que a gente trabalhe com as ETECs, que são as escolas técnicas, e as FATECs, que são as faculdades de tecnologia. Então, são vários cursos. A gente está sempre muito preocupado em desenvolver as competências dos nossos alunos e trabalhar essa questão da empregabilidade. É algo assim que é fundamental para o Centro Paula Souza, para os professores que atuam nessa área, né, do ensino médio técnico, principalmente. E, assim, também, além de professor, eu sou agente de inovação, porque o Centro Paula Boa. Souza ele tem um núcleo de inovação tecnológica que funciona, né, assim, desde 2010, praticamente, quando foi instituído, mas eu comecei a trabalhar em 2013 como agente de inovação, e a função é disseminar essa cultura de inovação, a cultura do empreendedorismo com professores, com alunos, com a comunidade. Tem muito empreendedor que precisa de apoio e muitas vezes acaba encontrando esse apoio nas ETECs, nas FATECs, porque a gente oferece formas dessa pessoa se capacitar. É claro que existem outras instituições, como o SEBRAE, que oferecem esse apoio, mas o Centro Paula Souza ele tem o diferencial de trabalhar o curso, muitas vezes, de acordo com a necessidade da pessoa. Muitas vezes a gente começa o desenvolvimento de uma ideia inovadora do zero.
Então, isso é muito bacana. É como se fosse realmente um aprendizado da inovação que a gente acaba oferecendo. Então, com muito orgulho, essa é a minha função, ser professor e agente de inovação, que acaba tendo aí essa Boa, importância do aprendizado, né? sem dúvida, muito importante, cara. Isso é bom. E isso tem tudo a ver com o que a gente trata, que é falando de carreira, que é falando de profissões, que é falando exatamente de quem quer ou está interessado em fazer uma transição de carreira. Então, isso tudo que você falou aí tem tudo a ver. E também é por isso que você está hoje convidado e está aqui com a gente. Mas, Cadu, tem tanta gente aí que vai nos ouvir, uns que vão entrar e que vão sair, outros que vão ficar e outros que vão assistir depois. É normal que isso aconteça. E aí a gente quer dar a nossa contribuição, dar a nossa ajuda, mostrar aí para as pessoas desse mundão que tem sempre uma saída, uma alternativa para a gente seguir um caminho, fazer um trabalho da melhor maneira e também ser feliz e também contribuir com uma vida saudável do ponto de vista profissional também, porque a nossa carreira é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? É onde a gente Com mais. certeza. Então, é uma área da vida que é muito interessante. Eu estava segunda-feira passada gravando com uma pessoa também, e ela disse uma frase que eu fiquei até achei interessante. Uma coisa comum que eu e você sabe até, mas todo mundo sabe, mas que foi interessante. Carreira é vida. Carreira é vida. É onde você passa a maior parte do seu tempo, é onde você tem toda, né? Então, pensando nisso, a gente quer dividir hoje aqui com a nossa audiência um pouco sobre essa questão, a atualidade, como estamos com relação às profissões e também as tendências, né? Quais as tendências que temos aí de mudanças, de alterações, podendo falar, inclusive, do quanto já mudou. Você, como profissional, Cadu, ao longo desses anos que você já está atuando, trabalhando, levando conhecimento como professor, qual o peso ou quanto de mudança você já enfrentou? Se você pegasse o momento em que você iniciou sua carreira para os dias atuais. Fala um pouco aí para a gente, para a nossa audiência. Bom, Jaelson, uma coisa que a gente percebe na educação é que a gente enfrenta muitas vezes, como professor, como professora, é uma situação que é um tanto conflituosa, eu diria. Porque, assim, a gente está envolvido na educação com uma série de mudanças, uma série de transformações, porque, de certa forma, a educação ela reflete, ou ela, a princípio, tenta acompanhar as mudanças da sociedade. A gente trabalha com o aluno, o aprendizado, principalmente o aprendizado hoje focado naquilo que a gente estava conversando até outro dia, sobre o aprender a aprender, né? Para que a pessoa se torne autônoma, para que ela seja efetiva no trabalho dela, para que ela busque realmente a sua autorrealização. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente sabe dessa necessidade do nosso aluno, do nosso público discente, e o que acaba acontecendo é que, assim, muitas vezes o próprio sistema educacional ainda está muito preso a práticas antiquadas. O nosso sistema educacional está muito preso àquela questão de você não poder atender à necessidade do aluno em primeiro lugar. Você tem que, primeiro de tudo, obedecer a uma determinada sequência de conteúdos que já foram, os conteúdos já foram elaborados, foram colocados ali para o professor seguir, e ele fica meio que engessado. Só que ficar engessado em pleno século XXI é um desafio e tanto, É verdade. porque assim, a gente está no momento, você mais do que ninguém sabe disso. Você analisa as tendências das profissões, né? E você sabe que, assim, conforme a gente evolui na tecnologia, conforme a gente vai evoluindo no próprio trato com o ser humano, acaba que algumas coisas vão sumindo e outras vão surgindo. Na área das profissões, a gente teve aí algumas atuações que acabaram desaparecendo por conta da tecnologia,
por conta da necessidade humana, as pessoas não precisavam mais. Então, antes a gente tinha o telegrafista. Aí agora, aí quando a gente não precisou, a profissão Tinha, sumiu. tinha A mesma coisa, o telegrafista, Ah, tá. O o telegrafista é o mesmo. telegrafista, É é o o que mesmo. operava, Operava que operava Telex? lá o telégrafo, e tinha Cara, também o datilógrafo. não. Aí deixa eu lhe perguntar para você saber. Você é um cara muito jovem também. Eu já fui operador de Telex. Você chegou a ver o Telex? Conheceu o Telex? Não. Olha, eu não conheci. Eu fui datilógrafo. Já hoje eu tenho uma máquina de datilografia e fui operador de Telex. Pra você ter uma ideia. Eu tenho 50, né? Fazem 35 anos de carreira que eu comecei aos 15. Então eu fui operador de Telex com meus 16, 17 anos. E depois também fui Legal. também datilógrafo, entendeu? Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia do quanto a gente vai falar aqui um pouquinho das mudanças que houveram, né? Quando você fala em tendência, você fala em mudança. Então, Com certeza. o pessoal jovem hoje, ninguém, por exemplo, até a própria máquina de datilografia, que vez em quando você pode achar em algum lugar, mas não funciona mais, né? Eu tenho uma que é relíquia, está na minha estante. Meu pai me deu em Legal. 82. Meu pai me deu de presente em 82, e eu nunca esqueço. Então ela hoje ainda é uma relíquia para mim. Eu sou da época que existia a figura do digitador. Existia o digitador que ele tinha a função somente de digitar em um setor chamado CPD, né? Central de Processamento de Dados, que hoje já também não existe, que o digitador também não existe. Por quê? Porque todo mundo é digitador, todo mundo tem a sua máquina de digitar. Ou melhor, todo mundo tem o seu tablet, tem o próprio celular que virou um computador. Não é assim? Uhum. É assim Então, mesmo. então você observa que, só recapitulando, que houve muitas coisas que perceptivelmente já mudaram, né? Com certeza. Que a nossa geração acompanhou, viu a mudança, e que essa geração que está chegando sequer viu, né, certas profissões, mas a gente está focado também aqui em falar das tendências das profissões, as tendências das profissões. E para falar em tendência das profissões, a gente não tem como deixar de falar também no comportamento humano, concorda? Com certeza. Com certeza. E, na verdade, a gente percebe o quanto que, com a evolução humana, o quanto que, conforme a gente foi lidando com o aprendizado de uma maneira diferenciada, a gente viu tanto que as coisas mudaram de uma maneira muito rápida. Essa evolução que você falou aí, do próprio datilógrafo, do digitador, para as pessoas que têm agora, digamos, uma autonomia na hora de digitar, isso foi praticamente com a adesão do computador pessoal, né, e depois do smartphone. E isso, na verdade, assim, é muito recente, realmente, né? Eu cheguei a ver aí os modelos iniciais de computador, porque no caso eu sou de 83, eu tenho 39 anos. E eu vi Hum, lá o XT, o 286, aqueles computadores que o monitor era aquele monitor monocromático, né? Tudo verde, igual a Matrix. é, Era aquilo, a pessoa lá trabalhando lá no DOS, uma coisa nada atraente, né? Então, poxa, pensar que coisa de 20 anos depois a gente teria toda uma evolução. O computador hoje ele se tornou totalmente atraente, e agora com o smartphone também, o smartphone então tem essa coisa da mobilidade. Então as pessoas foram garantindo novos aprendizados, novos usos das tecnologias, até que a gente chegou nessa tendência que é da indústria 4.0. E a indústria 4.0 o que, que é? É a somatória de humanos associados às máquinas. Cada vez mais a gente tem aí. Você acabou de comentar em relação às tendências, né? A gente observa muito e a gente comenta muito também com os alunos lá do Centro Paula Souza, nas ETECs, nas FATECs, essa questão da indústria 4.0, para eles ficarem atentos nessa questão de que cada vez mais o ser humano ele vai desenvolver coisas relacionadas, por exemplo,
a inteligência artificial, a parte de internet das coisas, o aprendizado das máquinas, que é o machine learning, né? Só que tem a questão comportamental que você falou, porque as máquinas vão assumir funções mecânicas, só que cabe ao ser humano continuar com as funções, as competências, né, que dizem respeito ao relacionamento humano, a parte sensível, a parte de lidar com as emoções, com o relacionamento. E aí entra a questão comportamental que está associada à inteligência emocional. Então, assim, parece algo, poxa, se fala tanto em inteligência emocional, mas as pessoas ainda não compreenderam que é fundamental você usar hoje a empatia, o respeito à individualidade, saber gerir as suas emoções, trabalhar as emoções do outro, que é muito difícil. Então, isso acaba sendo fundamental para o profissional, digamos, do futuro. Entra na questão comportamental que você mencionou. A grande pergunta para todos que nos assistem é o seguinte: você está preparado para enfrentar as profissões do futuro, para enfrentar o mercado de trabalho do futuro? Essa é a grande pergunta que não quer calar. E é nessa tecla que a gente vai bater aqui. Porque é o seguinte, quem não embarcar nessas mudanças e nessas tendências, eu diria que, no mínimo, será um eterno sofredor. Por quê? Porque é inevitável a mudança. A mudança chegou para ficar, não tem jeito. Muita coisa está mudando. Eu penso que as mudanças, que as tendências, elas são tão fortes que sequer a gente pode aqui elencar de forma segura. É óbvio que a gente já tem aí, até o Cadu, pelo que eu vi, fez algumas anotações de profissões interessantes que elas chegaram e que tendem a vir, né, Cadu? Com mais força. Mas a grande sacada, assim, mais do que a nomenclatura, é o entender. A gente precisa entender que a principal mudança não é o nome da função, não é bem a função, é a mentalidade que a gente precisa ter para encarar e para ser mantido ou encontrar um espaço em meio a tanta mudança. Porque a mudança é inevitável. Agora, se a tua mentalidade, se a minha mentalidade, ela não for adequada, não for apropriada para que a gente se encaixe nos requisitos exigidos a partir daqui para frente, a gente termina, não tem espaço. Porque é o seguinte, as profissões, elas podem até mudar de nome, mudar de posição, mas a condição de você ocupar, ela vai ser sempre a mesma, desde que sua mentalidade mude e acompanhe. Mude e evolua. É por aí. Eu diria que, Cadu, boa parte dos meus colegas contemporâneos, eles tiveram dificuldade de acompanhar as mudanças dentro daquele padrão que nós vivíamos. Como eu falei, eu venho de um padrão muito mecânico, desde a datilografia, outros processos, e fomos evoluindo. Olha onde estamos. Olhe que nível estamos. Estou aqui em Maceió. Cadu está em Guaratinguetá, mais de 2.000 quilômetros daqui. E nós estamos interagindo, né, aqui e levando conhecimento até as pessoas. Olhe o nível da mudança, olhe o processo de mudança que chegou, que aconteceu. Ou seja, isso é uma sequência inevitável. Ou seja, que vai mudar muito, e vai mudar, eu diria, no quesito também, Cadu, do alcance às pessoas. Porque, por incrível que pareça, nós estamos aqui numa live em que, em tese, já não é tão novidade. Porque muita gente já fez, já aprendeu, tarará, tarará. Mas, pensa comigo, muita gente, por incrível que pareça, ainda também não conhece ou não participou de uma live. E a gente quer achar que não, isso todo mundo já viu. Não, tem muita gente que ainda não conhece. O avanço ainda vai ser alcançado, chegará a muitas pessoas que ainda não foram alcançadas. Muita gente não foi alcançada ainda e vão ser alcançadas.
Isso tem a ver com as tendências das profissões e das mudanças. Aquilo que é comum muitas vezes para mim, para você, para muita gente ainda não é comum. Muitas funções que a gente até convive com pessoas ao nosso lado, e a gente acha normal. Eu convivo, por exemplo, com um amigo meu que trabalha comigo, que ele é engenheiro mecatrônico. Aí, o que é que o engenheiro mecatrônico, o que é que pororoca ele faz, né? Eu sei, porque eu estou aqui ao lado dele, a gente está conversando sempre. E quem mora, e quantas pessoas não sabem nem, não tem acesso sequer ao engenheiro civil, por exemplo, ainda. Não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é o quesito da gente se preparar para enfrentar as mudanças com relação às profissões, às tendências que temos e as que virão ainda. Não é isso, Cadu? Com certeza, com certeza. Isso encaminha para uma transição de carreira. Na tua trajetória, você já teve... Qual o trabalho que você já fez um dia e deixou de fazer e que hoje ele não existe mais, ou que mudou muito, ou que você teve que mudar? Tem algum no teu currículo aí, na tua história, Cadu? Bom, na verdade, assim, a forma, né, como as pessoas hoje acabam se comunicando, vendendo as coisas, né, é totalmente diferente. Então, eu lembrei, agora você comentando assim, eu sempre atuei, sempre busquei atuar como professor, porque, na verdade, assim, foi um desafio e foi uma vocação, assim, que eu digo até que é de família. Eu sou aqui a terceira geração, né, de professores. Começou com a minha avó, que era normalista, alfabetizadora, e, assim, eu sempre busquei atuar nessa área porque antes, quando eu me formei em comunicação, eu queria era entrar numa empresa, né? Queria atuar com a comunicação social. A minha ideia era motivar os colaboradores, trabalhar a comunicação com eles, a inovação, o aprendizado. Olha só que interessante, né? Aí acabou que eu não fiz isso em empresa, mas eu acabei fazendo em várias Na sala, instituições em sala de de aula. ensino. Aí Exatamente. eu vou abrir um parênteses aqui, para ressaltar. Tá aí uma profissão que não vai sair de moda nunca? Professor? É uma Vai. ótima pergunta. É uma Não, ótima pergunta. eu ouso dizer que não. Agora eu ouso dizer que vai mudar o formato, a forma de você Sim, direcionar o ensino. Mas o ensino é a alimentação da alma. O ensino é o exatamente. que é o progresso, porque assim, essa relação de ensinar, aprender, aprender e ensinar, isso aí é perpétuo, é toda a vida. Agora, o modelo, a forma de você conduzir uma turma, de você conduzir a aula, está aí, a modernidade, está aí o EAD, o ensino à distância, né? Que é uma coisa que, quem diria isso? Se você falasse nisso há 10, 20 anos atrás, o cara dizia que nada, não é impossível. Está aí e chegou para ficar. O EAD é uma potência. E está aí também outros modelos que temos aí de você ensinar. Então, a figura do professor, penso, ela sempre vai existir. Agora, você vai ensinar com a tecnologia, a sala de aula vai ficar diferente, o formato da turma, o Exato. conteúdo, o conteúdo programático pode mudar. Ou seja, uma série de coisas no entorno do ensino, nessa questão aí do quesito, da técnica, da dinâmica, do método, pode mudar. Agora, a função de professor não muda. Ou seja, Com o certeza. papel de quem muda, do que ensina, não vai mudar. Mas Eu prossiga falando concordo. aí da sua experiência. Não, eu só ia. Só para finalizar, então, é que nesse meio tempo em que eu atuei como professor, e às vezes eu acabava ficando uns meses, quando, por exemplo, eu saía de uma instituição, e aí, antes de começar a dar aula em uma outra instituição, eu ficava uns meses sem a atuação. Aí eu cheguei a trabalhar com, no caso, com a venda de espaços em jornal impresso. Então, por exemplo, o jornal local tinha lá o espaço reservado, né, para fazer o anúncio, para as pessoas realizarem o anúncio delas nessa mídia. E aí eu saía dos estabelecimentos comerciais vendendo esse espaço, né? Então, Hum, assim, hoje
é algo que já não é mais cabível, porque jornal impresso está praticamente em É, desuso. A gente só tem os grandes nomes, assim, aqueles jornais que são grandes, tradicionais, aqueles que se mantêm. Uma mídia nova impressa hoje já não tem mais espaço. E essa questão de vender espaço também do jornal já não cabe mais tanto. É vantajoso para uma grande empresa, né? É uma estratégia vantajosa para uma grande marca, que aí compra lá a capa do jornal, compra 2 páginas. Mas uma empresa pequena hoje é muito mais vantagem que ela crie um site. sim, Vai lá sim, no sim. Wix.com da vida, né? Cria lá o que a Sim. gente chama de landing page, está lá anunciando o produto, a empresa. Então eu considero essa questão de vender espaço na mídia impressa algo hoje obsoleto. Eu considero já em desuso. Verdade, verdade. Então é uma delas, né? E, Mas, Cadu, e para a gente se oi. garantir, no mercado de trabalho, com tantas mudanças que temos tido e as que virão, na tua visão, o que é preciso para que alguém possa dizer assim, caramba, vou surfar nessa onda, vou também estar incluso nessas mudanças para não perder o meu espaço, meu lugar ao sol. O que fazer? Exato. Aproveitando que você estava comentando da atuação do professor, né? Para mim Hum. também, o professor sempre vai estar aí com oportunidades de mercado, ele nunca vai ser dispensável, só que o profissional ele tem que sempre trabalhar junto das tendências. Para mim, a educação ela só vai vingar com essa nova geração se ela se basear em 2 coisas: gamificação e storytelling. A educação ela tem que pegar isso. Porque não adianta a gente ficar. Tem professor que ainda hoje acha que ficar lá passando matéria no quadro para o aluno copiar vai ajudar alguma coisa. Não ajuda em mais nada. Porque enquanto ele está passando a matéria lá no quadro, o aluno abriu aqui o smartphone dele, foi no Google, achou diversos autores que estão falando sobre aquele assunto, deu print, tirou foto do quadro do professor e ele está com material muito mais rico. Então, assim, a gente tem que saber usar as tecnologias em sala de aula. Gamificação é algo também super, assim, fantástico, porque você motiva o aluno a aprender de uma maneira espontânea, porque aí você envolve ele num clima de jogo, num clima de cooperação, ou até de competição, e de reconhecimento do esforço dele, né? Porque a gamificação ela envolve uma certa premiação, um ranking, Deixa eu né? entender, E tem também. Oi. Gamificação, é? A palavra é essa mesmo? O termo é esse, gamificação. É porque É, tem, é quando a porque gente, tem a ver é quando a com gente game. traz. Oi, desculpa. Explique, por favor. É gamificação tem a ver com game, com jogos. Tem a ver, tem a ver. É quando você pega os elementos do jogo e você traz para um ambiente que a princípio não tem relação nenhuma com o jogo. Então dá para fazer isso em sala de aula, dá para fazer isso também no ambiente de trabalho, e você torna a experiência no estudo, na atuação profissional, você torna isso mais prazeroso. Porque, querendo ou não, todo ser humano gosta de jogar, de se divertir. A gente pode achar que a gamificação tem a ver com a parte de games, de videogame. Não. Pode ter. Você pode desenvolver um jogo eletrônico para ensinar algum conteúdo para os colaboradores de uma empresa, mas vai além disso. Vai do fato Hum, de que todo ser humano gosta de algum jogo. A gente na vida adulta, a gente pode não gostar mais de jogos da infância, por exemplo, né? sim. Mas a gente continua praticando as nossas atividades. É um jogo de truco, é um futebol de final de semana, são atividades lúdicas. E isso está Boa. na vida do ser humano. Isso. E além da gamificação. Oi, Não pode falar, além da desculpa. gamificação. Só ia complementar que além da gamificação, tem também o que a gente viu na imersão lá da Polo, né?
que foi Isso, a questão do storytelling. O storytelling que a gente viu até com o Johnny Galvão, isso. que é, que é uma técnica fenomenal. Se o professor souber usar, o aluno ele aprende com certeza. Não tem a menor dúvida. Isso aí é um processo que evolui e vai evoluir cada vez mais. Mas, Cadu, Com certeza. como é que você vê, cara, você que é professor, que está em sala de aula, esse processo de aprendizado com relação às funções novas que vem aí daqui a, sei lá, 5, 10 anos, na tua visão, há muitos impactos. Você até elencou aí algumas profissões, se você pudesse até podia citar para a gente, algumas engraçadas, assim, engraçadas, vírgula, interessantes, que não são comuns, que não são tão usuais. Quais são? É, E qual é a tua visão? acaba. Tem algumas profissões que a gente fala assim, profissões do futuro, né? Agora com a LGPD, por exemplo, a gente já tem nas empresas uma nova função que é a do DPO. E o DPO nada mais é do que uma pessoa que ela é autoridade da proteção de dados, que vem do inglês, né, do Data Protection Officer. E esse DPO, na empresa, ele vai fazer a função de analisar de que forma a empresa está tratando os dados do público, né? De que forma ela está armazenando, de que forma ela está tendo o cuidado para que esses dados não sejam, digamos, roubados por hackers, né? Então esse DPO ele fica atento a essas questões que estão relacionadas à LGPD. E tem também o gestor de influenciadores digitais, né? Digamos que a atuação do influenciador digital já é uma coisa inusitada. A gente ter um gestor, uma gestora, seria como se fosse um empresário. Só que além de fazer a gestão, digamos, da carreira desse influenciador, ele faria o link do que o influenciador falou, por exemplo, digamos que a gente está aqui fazendo uma live, né? Estamos fazendo, aliás. Mas digamos que, de repente, a gente está mencionando um assunto que diz respeito a uma empresa X. Um gestor pegaria essa live e falaria assim, olha, dá para o Jaelson fazer uma parceria com essa empresa, porque ele domina essa área, ele tem um conhecimento sobre esse conteúdo. Ontem ele fez uma live sobre isso, a live tinha lá cerca de 100 pessoas acompanhando. Então, demonstrar que você tem esse poder de disseminação, que você atinge um determinado público e a pessoa vai lá e faz a gestão da sua relação com uma determinada marca, com uma determinada empresa. É mais ou menos dessa forma que o gestor Não, de influenciadores digitais a, trabalharia. a gente vai, baseado no que você está falando, vou citar um exemplo aqui de Maceió. Aqui em Maceió tem uma agência, tem uma empresa chamada Viraliza, onde tem Que legal. exatamente essa figura que você falou aí. Gente que faz a gestão dos influenciadores digital. Tive inclusive com ele essa semana, meu amigo Igor. Um abraço para você, Igor. E assim, o cara, a empresa realmente é top. Ela tem uma bagagem muito boa fazendo esse trabalho. É o exemplo que você deu aí das modernidades nesse quesito, né? É como a gente falou, uma coisa puxa a outra. Há uma cadeia de dependência. Então, na medida que vai surgindo pessoas em funções novas, em atividades novas, vai surgindo outras profissões que dependem dessa. Então, se surgiu o digital influencer, o influencer, que ele cresce a cada dia, que ele tem a sua capacidade, por que não existir alguém para fazer a gestão destes? Não é isso? Então, assim, você vai desde essas situações mais complexas até estas que, com o advento e o crescimento da tecnologia, vão banindo mesmo algumas profissões e vão chegando outras, não é? É uma coisa que não é nem novidade mais, mas, por exemplo, cobrador de ônibus. Aqui não existe mais, né? No Brasil, acho que talvez poucas cidades, tudo tecnologia absorvendo.
Até ultimamente eu soube, eu não sabia dessa, que nem dinheiro o ônibus aceita mais. Agora é só cartão mesmo. E detalhe, aceita cartão de crédito também. Então você é isso, bandeiras famosas. Então você vai entrar no ônibus, não tem mais cobrador, né? Daqui a pouco, por pouco vão tirar o motorista, que o motorista, Tá né? perto já, né? Tá Tá perto, né? quase. Tá quase, né? Pois Então é, assim, os veículos autônomos, né? que se fala, né? Com a inteligência, com Pois é. a inteligência artificial, né? Não é? Então, a grande sacada, cara, eu acho que para nós aqui não é apenas a questão dos nomes das funções, né? Das que vão mudar, das que vão deixar de existir. Eu acho que tem a ver muito mais, fala muito mais sobre da capacidade nossa, minha, sua, de todos que estão nos ouvindo, de se adaptar, de se enquadrar a essas novas atividades, essas novas funções, esses novos caminhos. Você vê algo extremamente disruptivo, no sentido do que a gente menos imaginava. Então, por exemplo, você ter a questão do relacionamento, do network, das funções, das profissões formais, né, que no passado já foi tão procurada, tão desejada. Hoje, para você ter uma ideia, é a opção de boa parte das pessoas não querer carteira assinada. A pessoa não quer. Não é porque só não tem, é porque não quer. Determinadas atividades, determinadas pessoas inteligentes, elas não querem carteira assinada. Para que eu quero assinar minha carteira? Eu vou ficar dependendo de alguém? Não quer. É É bem esse assim tipo mesmo. de, é esse tipo de mudança que a gente se apega. E a Uhum. partir de todas essas mudanças, Cadu, vem a reboque também a questão da transição de carreira, das pessoas querendo mudar de carreira, das pessoas querendo mudar de função. Conheci recentemente uma pessoa, inclusive era da área do ensino também, ensinava também, uma excelente professora, uma exímia profissional, e que trabalhava o tempo todo, muitos anos no ensino e outras coisas, e que se descobriu no marketing de relacionamento. E se descobriu fazendo um trabalho que não precisa de carteira assinada. E que se descobriu num trabalho que ela pode trabalhar em casa, home office, e que pode ficar até tarde da noite trabalhando, fazendo sua renda, usando o seu conhecimento, seu relacionamento, contactando as pessoas através da tecnologia, do telefone, enfim. E que não quer mais ser CLT, que não tem quem faça. Ela estava assim, vislumbrante com isso, com essa mudança, com essa possibilidade. É o que estamos nos deparando. Muita mudança, muita gente querendo mudar, muita gente querendo alçar novos voos, pensando exatamente nessa questão aí das possibilidades. Das possibilidades. Com E para certeza. isso, Com o certeza. carro-chefe, principalmente para quem não está começando, né? E lógico que para quem até também está começando, é você desaprender para aprender de novo. Aprendendo a Exato. aprender. Não é uma pegada interessante, Cadu? Exato. Com certeza. E na verdade, assim, a gente acaba vendo que muita coisa mudou, principalmente por conta da pandemia. Mas eu digo que a pandemia ela não trouxe as mudanças. É o que você está falando. As tendências estavam aí e o contexto da pandemia só acelerou. Mas a tendência do home office hoje é algo assim que as empresas elas estão começando a ver com outros olhos, pela questão de você ter uma produtividade maior, ter uma segurança maior para o seu colaborador, ter essa questão de que a pessoa ela acaba tendo até uma maneira de organizar a sua produtividade e com isso ela corresponde melhor às expectativas da empresa. Então, o home office hoje ele já está sendo visto aí por muitas empresas, principalmente as inovadoras, como sendo aí um regime de trabalho adotado por parte ou até por toda a equipe. Então, isso é muito interessante, porque aí você vê pessoas realmente que não querem mais carteira assinada e, além disso,
só aceita um trabalho se ele for home office, porque ela viu que produz muito mais em casa, né, ali no conforto do lar, tendo todos os recursos possíveis. A pessoa, durante a pandemia, foi lá, comprou uma cadeira super, né, super confortável para ela. É uma cadeira gamer igual a sua. Essa cadeira é ótima. É boa. Comprou o melhor computador. Comprou o Isso. sistema até de iluminação, né? Porque às vezes a pessoa tem que dar aula, como eu fazia, eu tive que comprar o sistema aqui de ring light e tudo mais. Então a pessoa hoje já tem tudo. Então voltar para a empresa e de repente não ter esses recursos à mão faz com que a pessoa se sinta insegura. Então eu concordo com o que você disse, assim, as pessoas elas mudaram a perspectiva em relação ao trabalho e a forma como esse trabalho pode ser feito. Então hoje elas têm outras opções, isso é muito bacana, porque aí as empresas acabam se adaptando a essas tendências que são ditadas pelos próprios colaboradores. E as novas gerações já vão crescendo com essas opções, com essa oportunidade. Então, e conforme a pessoa vai desenvolvendo a carreira de uma maneira mais independente, ela também, de certa forma, vai desenvolvendo a própria formação, vai trabalhando as próprias competências também de uma maneira mais independente. É o que a gente chama de aprendizado para a vida toda, ou lifelong learning, né, que é um termo mais utilizado pelos empreendedores. E isso é fundamental. Na sua visão, Cadu, qual é o principal desafio para a gente, o ser humano aí, o homem moderno do século XX, século XXI, ele enfrentar com essas mudanças todas das profissões, do formato de trabalho, tudo? Na sua visão, qual é o principal desafio? Bom, eu diria que hoje o fundamental para se trabalhar com as profissões do futuro é que a pessoa não deixe de olhar para o outro, pelo outro. E assim, isso tem muito a ver com a questão do desenvolvimento humano. É o que você falou a respeito das competências. Quais competências são realmente as mais importantes hoje? São aquelas que envolvem a inteligência emocional e as habilidades socioemocionais, que são as famosas soft skills. Elas são muito importantes e por mais que esse nome seja muito utilizado, esse termo, né, soft skill, seja muito utilizado, as pessoas elas ainda não aprenderam a trabalhar isso de uma maneira efetiva. Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter gestão das emoções, gestão dos relacionamentos, tenho que compreender a necessidade do outro e a gente tem que ter um olhar, a gente tem que ter um olhar assim muito atento para o outro, para a necessidade que o ser humano tem. Porque apesar de tanta tecnologia, apesar de tanta coisa sendo desenvolvida aí na indústria 4.0, o alvo sempre vai ser o ser humano. Eu posso até dar um exemplo. A indústria 4.0 desenvolveu a impressora 3D, que já está sendo muito utilizada, e uma das inovações que estão previstas aí para os próximos 5 ou 10 anos é a impressão de alimentos. O pessoal vai usar... A matéria-prima da impressora 3D é um filamento que fica numa espécie de carretel e ela vai puxando aquele filamento de algum lugar, né? E a ideia é que sejam utilizados, por exemplo, substâncias como amido, proteína vegetal, dentre outras, né? Isso daí dá para o pessoal desenvolver várias substâncias. E aí, a ideia é que tem uma impressora 3D que vai imprimir comida. Já tem uma startup criando uma impressora 3D para ajudar os astronautas a imprimir pizza, por exemplo. Então tem umas coisas muito Boa. legais. Mas é sempre assim, é a tecnologia sendo usada a favor do ser humano, porque o principal intuito de uma impressora 3D é que conforme você tiver isso em grande escala, você possa, por exemplo, utilizar formas alternativas de alimentação. Quando você trabalha carne com proteína vegetal, você reduz essa questão do consumo de carne animal e você pode produzir em grande quantidade. E a tendência maior disso é a erradicação da fome.
que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável lá da ONU para 2030. Então, olha só que interessante, é a tecnologia, mas sempre a favor do ser humano. Então, é isso que a gente tem que Verdade. pensar. A máquina ela não é desenvolvida por si, a máquina sempre corresponde a uma necessidade do ser humano, e a gente tem que estar atento a isso. Gostei. Eu quero ver como é que vai ser o nome dessa profissão aí, o cara que vai imprimir a pizza. Eu quero ver Ah, como é que vai. já tem uma denominação. Eu acho que é especialista em impressão 3D. É o Poxa, especialista em impressão 3D. Ele vai configurar as impressoras em escala industrial e vai trabalhar com esses diferentes tipos de matéria-prima para sempre ter aí. Bom, o pessoal já está conseguindo aí construir protótipos de casa. Daqui a pouco vai dar para construir uma casa com impressora 3D em grande escala para várias pessoas e assim por diante. é. Isso é muito interessante porque tem coisas que a gente sequer imaginávamos, né, que poderia chegar. Eu penso também, sabe, Cadu, que duas coisas são inegáveis e não podem faltar na nossa vida para enfrentar essa modernização e essa tendência toda das profissões. Um é a capacidade realmente de você conviver com os diferentes, porque é um desafio, né? Para quem é ou tem uma tendência de ser tradicional demais, né? Fica difícil você se encontrar porque o tradicionalismo, e eu falo aqui, não tem nada a ver com usos e costumes, eu falo no sentido da mentalidade profissional mesmo. Se você é muito tradicional, se você é muito rígido, você termina ficando engessado mesmo, porque tá muito flexível o mundo, cara. É muita coisa moderna chegando, é muita mudança. Então, eu acho que é um desafio enorme, é você ter a mentalidade renovada. É você ter um mindset voltado para o aprendizado. As verdades que nós aprendemos, todas elas foram demolidas do ponto de vista profissional, quero dizer assim. Então, assim, é interessante que a gente não tem nem como ter um currículo assim efetivo hoje em dia, baseado no que você foi, no que você fez. Outro dia eu fui atualizar meu currículo, né, até por uma curiosidade também, por um processo que eu estava apresentando, e é interessante que tanta coisa que eu fiz, que quando eu fui colocar lá, descrever, caramba, não serve para nada, entendeu? Foi, né? Você vai colocar no seu currículo que você fez datilografia, vai servir para quê? Né? Você vai colocar no seu currículo que fez um curso de Windows, Word, Excel, já não tem sentido, porque é meio que assim, não, conhecer o Excel é obrigação sua. Fazer uma matéria, escrever algo no Word, você tem que saber. Assim, Eu fiz curso de informática. foi, né? Eu fiz. Aprendeu lá o beabá todinho, né? Pronto, mas é isso que eu Pois quero é. Até, dizer. até DOS eu aprendi. Esse curso que a gente fez já não serve mais nada, entendeu? Você vai botar Pois lá é. que você fez o curso tal, tal, sim, beleza, você pode até colocar, mas porque as mudanças são muito rápidas. As exigências pelas mudanças, pela aplicação do que já mudou, é muito grande. Então, hoje, no bom sentido, quem é que é o seu concorrente? É a garotada que está vindo aí, que veio para ensinar a gente. Né? Então, assim, tu imagina, eu tenho um menino, eu tenho um filho com 12 anos, que eu fico chamando ele direto, sempre que estou próximo de computador, de celular, de tecnologia, porque ele vem rapidinho e desencana, pelas mudanças que Legal. aconteceram. Então, irmãozinho, se você é daqueles que resiste às mudanças, a questão do que você pretende fazer ou do que você faz, as melhorias que podem estar à sua frente, desista dessa resistência. Não tem como, porque tudo vai estar mudando e vai mudar mais.
vai mudar mais, cada vez mais. Entendeu? Os Exato. modelos, isso inclusive interfere diretamente no comportamento humano. Também, também. Se você comparar, e aí eu falo muito mais para gente que tem assim um pouco mais de idade. Porque se você pegar a geração jovem, bem jovem aí, a galera que vem aí até os 20, ele já vem nesse modelo. Então, você já vem nesse modelo. Outro dia, eu estava precisando de um estagiário e procurei uma instituição, fiz a requisição. Interessante. Eu conversando com uma pessoa responsável pela instituição, ela dizendo: Jaelson, mudou muito, muitos jovens não querem sequer estagiar. Não quer. E se for, é aquela horinha, tem que ser só para fazer isso e tal. Porque a mentalidade. Ela já vem uma mentalidade adaptada a esse modelo diferenciado de querer tomar conta do seu nariz, né? Você vai ver que até o próprio modelo de você chefiar, e hoje talvez não seja mais nem essa palavra, né? Chefiar não tem mais chefe, é liderar. Mudou, entendeu? Mudou assim, por quê? Porque a relação de reciprocidade na questão do ensino-aprendizado é muito grande. Então você contrata um estagiário para aprender com ele. E aí, qual é o problema? Não é assim? Porque o estagiário vem com aquela bagagem toda da modernidade. Se você falar de tecnologia, principalmente, tranquilo, entendeu? E aí vem essa necessidade da gente que passou dos 40, que está chegando nos 40, né? Ter essa mentalidade aberta, flexível, para que você possa Verdade, entender, verdade. para você embarcar nessa onda aí, surfar nessa onda da mudança das profissões e de repente você ir fazer você está numa profissão que você sequer imaginou. Você que me assiste aí, qual é a profissão que você pretende seguir? Você sabe? Eu vou lhe dizer, de repente você nem sabe e nem vai saber hoje, porque a profissão que você vai decidir seguir ainda vai chegar. Não é isso, Cadu? O que é que você me diz? Ah, concordo totalmente, assim, realmente a sociedade, a tendência é cada vez mais as mudanças acontecerem cada vez mais rápido, assim. Foi o que você falou, que a gente tinha como certeza há 20, há 10 anos atrás, hoje a gente já questiona tudo, porque é tudo muito mutável, né? As coisas, elas são voláteis, né? E é nesse sentido que a pessoa, ela vai, o indivíduo hoje, ele pode tanto ser responsável como pelo seu aprendizado, como também pela sua carreira, pela sua tendência a seguir. Foi o que você falou, não é seguir uma profissão, mas é ter na carreira a atuação que ele quiser. Então a gente está chegando nesse patamar. Hoje as pessoas têm uma tendência a buscarem coisas que há 30 anos atrás pareceriam bobagem, né? Há 30 anos atrás, o que o pessoal queria no emprego? Dinheiro, carteira assinada, estabilidade, né? Ter ter assim um ambiente de trabalho razoável, que não tivesse muita pressão, ou se tivesse pressão, a pessoa ia se adaptando. Hoje não. Hoje a primeira coisa que a pessoa busca, se a pessoa não é adepta do home office, se ela quer ainda atuar em meio a um grupo, ou numa empresa, né, assim, com uma equipe, né, assim, presencialmente, ela busca o quê? Ela busca qualidade no ambiente de trabalho, ela busca valorização, reconhecimento, possibilidade de se desenvolver, né, aprender Sim. mais, desenvolver projetos inovadores com a equipe, com os colegas de trabalho. E aí o salário vem lá em quarto, quinto, sexto lugar, porque outras coisas são mais importantes. Então, diante dessa valorização, diante dessas mudanças, que a gente vê que hoje a tendência das carreiras, como a gente está dizendo aqui, é uma tendência de evolução.
É uma tendência, Verdade. assim, hoje de evolução contínua. As pessoas vão cada vez mais em busca daquilo que das atuações que as fazem É. realizadas, felizes, e é por isso que a Exi- carreira pode seguir diversos exi- caminhos. Existe um fator hoje que é muito relevante nas pessoas, que é a busca pela qualidade de vida, né? Pela liberdade. Exato. Isso é incrível. Isso interfere também nas mudanças das profissões, nas tendências. Então, assim, e gente que efetuou transição de carreiras incríveis. Nós temos o nosso amigo, né, que você conheceu, o Mineirinho, que está aqui em Maceió. Ele é de Minas, mas mora aqui. E o cara era um executivo, um CEO de uma empresa, e ele sai da empresa e ele inventa de ensinar dança. Imagine. E olha que ele fez isso já faz Fantástico. alguns anos. Mas é fantástica a história do cara. E o cara virou um professor de dança, virou um ator, foi fazer uma atividade totalmente diferente e hoje está muito bem, obrigado. Mas muito bem obrigado, mais ainda não é só a grana também, mas é pela liberdade, pela felicidade, pela forma como o cara está vivendo. Isso é muito bom. Essas são a tendência das profissões. A gente falou em tendência das profissões, mas com um foco bem mais voltado também para a tendência da gente que vai ocupar as profissões. Eu acho que a grande sacada está aí. A profissão em si pode ter o nome que for, mas quem vai ocupar, ou quem vai mudar de carreira, ou quem vai começar numa carreira nova, esse é o que vale, que é uma mentalidade aberta, que é uma mentalidade flexível, que é uma mentalidade que agregue, que comporte a possibilidade de você conviver com os diferentes e com o novo, com aquilo que você nunca sequer viu. Isso é que é interessante. Não é isso, Cadu? Com Mas, certeza. Cadu, olha A como, pessoa, a olha como o pessoa tem que negócio é estar. bom. Ah, Antenado. Olha como o negócio é bom. Estamos a 1 hora e 2 minutos já, acredita? vai, ó. Foi rápido, hein? No instante foi, no instante passou. Não é isso, Cadu? Então, irmão, eu estou contente com a tua participação, com a tua presença. Gostaria de. Eu sempre costumo passar 1 hora mesmo, 1 hora e 1 minuto, 1 hora e 2 e tal, no máximo, que é para a gente dar o gostinho de voltar para a semana, não é? Queria deixar com você a palavra para você falar mais alguma coisa sobre o tema, ou então agradecer, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, então vou te agradecer aí mais uma vez pelo convite, viu? Foi muito bacana realmente poder falar assim dessa ligação que existe do desenvolvimento das pessoas com a educação, a busca que existe hoje realmente pela liberdade, pela felicidade, pelo desenvolvimento de uma forma completa do ser humano, né? Isso tem tudo a ver com a tendência das profissões. A carreira ela é um momento na vida da pessoa hoje. E as pessoas estão vendo que durante essa carreira ela pode seguir por diversos caminhos, ela pode atuar em diversas profissões, que foi o que você falou. Muda o quê? Muda a mentalidade da pessoa, muda a forma com que ela vai se relacionar com os outros e essa preocupação de sempre estar aí à disposição, resolver o problema do outro, a dor do outro. Isso é muito importante, independente Muito do que bom. ela faça. A profissão em si é uma função, é uma ocupação, mas o importante é que ela seja útil e sinta-se também útil e realizada. Então foi um prazer estar aqui com você para falar sobre tudo isso, sobre todas essas ideias e essas questões que realmente são fundamentais hoje na nossa sociedade. Muito bom, Cadu. Fico contente e quero desejar a você muita paz. E aí na sua terra, Guaratinguetá, em São Paulo, aí, onde a galera está chegando aí para fazer seus votos, cumprir seus votos, né? Aí pertinho de Aparecida. Enfim, alimentar a sua fé. E a você que nos segue aí, que nos acompanha também, eu quero agradecer, né, pela oportunidade. E a quem vai assistir essa live em seguida, com certeza muita gente vai alcançar. Eu vou deixar ela gravada. Tá certo, Cadu? Valeu. Tá ótimo, Jaelson. Muito obrigado, viu? Tá Um certo, abraço, um irmão. abraço a todos que nos acompanharam. Valeu, irmão. Um abraço para você também. Fica com Deus. Obrigadão, um abraço. Até mais, obrigado. Até mais.